Olá! Mais uma vez, seja bem-vinda, poderosa milagreira, começando aqui mais uma transmissão ao vivo para contar para você sobre o desafio, o milagre da manhã. Vamos sentar de novo aqui se a conexão nos permitir. Vai entrando aí, vai dando seu boa noite, falando qual cidade que você está, porque graças a Deus a internet tem um alcance maravilhoso, então qualquer pessoa pode nos acompanhar. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que antes de finalizar a live eu juro que eu respondo, mas eu vou começar só para não me perder, porque senão eu começo, leio e acabo fazendo caca. Tá aparecendo o título da live? E vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Por favor, me deem esse feedback, porque eu já entrei e saí várias vezes, tive que colocar outra conexão aqui da internet. Deixa eu ver. Se inspire, comecei meu desafio hoje, sou do Rio de Janeiro, Magé. Magé eu não conheço, fica perto da capital? Bom, então é o seguinte, quem começou ouvindo sim, o título não. Bom, então não deu certo, mas depois a gente resolve isso. Vamos tocar a ficha aqui, que eu sei que vocês estão ansiosas para saber desse desafio. Vi lá no grupo de WhatsApp que tem algumas pessoas que estão um pouco perdidas, e isso é normal, é natural, por isso que eu estou aqui agora para falar para você que está perdida no desafio, que não sabe nem por onde começa. Vamos começar juntas agora, ok? E se cair, eu volto, porque eu sou persistente. Vamos embora. Então, se você não faz ideia do que eu tô falando, fixe nesse livro aqui, tá? O Milagre da Manhã, Hal Herold, ok? É um autor americano que escreveu esse livro já faz alguns anos, falando sobre 6 ações que devem ser feitas diariamente logo ao acordar. São ações de desenvolvimento pessoal que vão te ajudar a se transformar numa pessoa melhor, num ser humano mais evoluído, mais iluminado e mais calma, ok? Então são 6 ações e ele propõe que elas sejam feitas durante 30 dias, ok? Todos os dias, justamente para criar um hábito, e por isso que é um desafio. Então, quando eu conheci esse livro em uma das minhas formações de coach, vou cuidar o horário pra gente não estender muito, tá? Aí vocês vão me dando feedback aí do horário, pra eu não me perder. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô vendo os corações subindo aí. Obrigada. Bom, então vamos lá e deixar gravado aqui depois para quem chegar depois. Aí eu descobri esse livro durante uma formação e comprei o livro, li porque ele era muito bem recomendado. Inclusive, várias pessoas, tipo Jim Carrey, a Oprah, recomendam esse livro e já falaram, na verdade, várias vezes que fizeram esse desafio. Pessoas de sucesso, algumas delas afirmam, fazem vídeo e divulgam para todo mundo falando sobre esse livro. Então eu pensei assim, pessoas do gabarito de Jim Carrey, Oprah, falando sobre esse livro, então deve ter alguma coisa de interessante nesse livro. Aí, já que já estava falando na formação de coach também, eu falei, bom, deve ser alguma coisa bacana. Comprei e li. Só que no primeiro momento que eu li, não tocou meu coração. E isso pode acontecer com você também. De repente, você tá aí toda empolgada, já ouviu falar do desafio, leu o livro e não tocou seu coração. Por quê? Às vezes a gente está em momentos distintos. Então, a gente começa a nossa caminhada no processo evolutivo, porém, a gente ainda não tá pronta para receber aquela informação que a gente está absorvendo. E a informação entra aqui, é como eu digo, ela entra aqui, bate e sai. E aí você tem que insistir, esperar, tentar de novo, porque aí a informação entra, bate e fica aqui, como eu gosto de dizer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu li, eu falei, ai, tá, então tá, mais um livro, ok, deixei lá jogado. Aí passou um tempo, eu fui fazer um outro curso e no curso falaram de novo desse livro. Eu falei, ai gente, mas não é possível que eu tô falando desse livro de novo. Tá, vou reler ele. Sentei e li, mas aí eu já estava em outro momento e eu já era outra pessoa. Aí eu sentei e li. Inclusive eu recomendo fortemente que se você ler um livro que você não achou legal, dá um tempo e lê ele de novo. Inclusive eu tenho um livro de cabeceira que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, que eu já li ele mais de 10 vezes, eu acho. E eu leio sempre, porque toda vez que eu leio eu encontro alguma coisa diferente. Porque eu estou sempre diferente lendo ele. Eu não sou a mesma de ontem e não vou ser a mesma de amanhã. Então eu também tenho que absorver as informações mesmo repetidas, porque elas vão bater de uma forma distinta naquele momento. Aí eu li o livro de novo e eu tava na pior nesse momento na minha vida, não tava passando um momento muito bacana.
eu ainda era comissária de voo, eu tava bem satisfeita, queria largar tudo pra seguir a carreira do coach, me dedicar só pra isso, mas eu tava cheia de dúvida, de medo. O dinheiro tava pesando muito também, porque eu tinha um bom salário na aviação, e aí eu comecei a ficar nervosa e fiquei nessa aflição. Falei, quer saber? Eu vou fazer esse tal de desafio. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito por mim. Por quê? Você assume um compromisso de fazer, né? E nós, seres humanos, apesar de algumas pessoas falarem que não, nós somos seres competitivos e a gente gosta de novidade. Então, esse desafio, ele convida para que a gente faça exatamente isso, para que a gente se comprometa a fazer essas ações por 30 dias. Claro que a maioria das pessoas começa super animada na primeira semana. Na segunda animação cai, na terceira animação acaba, na quarta nem lembra que o livro existe. É um processo? Olha, aposto com você aí do outro lado que apenas 5% das pessoas chegam no final dos 30 dias. Por quê? O ser humano tem dificuldade com persistência, tá? Então, encara esse desafio como uma prova de tudo para você. Prova de quanto que você é persistente, prova de quanto você é resiliente, de quanto você é focada, disciplinada e planejada, porque a gente precisa fazer um planejamento para fazer esse desafio também. E eu vi que a live ficou escura, gente, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Meu celular já tá pedindo socorro. Ele quer ser substituído, porque ele apaga, assim. Mas vocês estão me vendo, né? Eu vi que ficou escura, mas eu sinceramente não sei o que é. Tô até tentando chegar mais perto aqui da luz. Só porque eu ia deixar esse vídeo gravado pro pessoal que entrasse, né? Pra ficar uma coisa bonita, não vai dar. Bom, deixa eu ver aqui. Hit já tá com a gente, ó, que eu lembro dela na outra edição. Justamente, hoje na segunda vez que eu li, que eu estou conseguindo lidar e fazer o desafio melhor que na primeira vez. Ó, tá vendo? Estou te vendo, tá? Então tá bom. Então é isso, tá? Aí fiz o desafio, fiz bonitinho tudo que tem que ser feito. Aí minha ficha caiu e falou: caramba, esse desafio é bom demais. Por quê? As ações que o autor propõe que sejam feitas nada mais são do que ações de desenvolvimento pessoal. Inclusive, são ações estudadas pela neurociência e com eficácia comprovada pela neurociência também. Então, eu sou coach, eu estudo sobre comportamento humano. Então, eu já sabia que essas ações eram efetivas. Mas o legal desse autor é que ele juntou essas ações em um combo para fazer uma atrás da outra. E ele assegura que se você fizer, você vai ser um ser humano melhor. Que não existe a possibilidade de você não se tornar uma pessoa melhor fazendo esse desafio. Mas, como são ações muito simples, a gente acaba não dando bola e achando que elas não são eficazes. Mas agora eu, Bianca, profissional, vou segurar para você que está pensando isso, que elas têm efeito sim. Inclusive essas ações, elas não estão todas unidas no meu treinamento nessa sequência, mas elas estão no meu treinamento Eu Poderosa, que hoje é meu treinamento de empoderamento e inteligência emocional para mulheres. Então, se eu tenho uma metodologia, se eu tenho embasamento científico e eu falo para fazer essas ações, por que você ainda está duvidando disso? Então, se joga. Se você não está acreditando, escuta esse vídeo uma vez, 2, 3, 4, volta, lê o livro, procura na internet mais informações a respeito desse livro e procura outras pessoas, outras autoridades em suas áreas falando sobre a eficácia desse livro. E aí, como eu falei, são 30 dias e precisa ser feito logo ao acordar. E por que ao acordar? Vou ler uma frase que está no capítulo 4, na página... Qual que é a página? 79. Quem tiver com o livro aí e quiser ler comigo, tá? Pega aí, vamos ler juntas. O que fala aqui, ó? O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem, de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem de longe, pois ele tem o efeito de configurar a sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. O que isso quer dizer? Que a forma como você acorda e a forma como você faz as suas atividades nas primeiras horas do seu dia vai ditar todo o seu mindset para o restante do seu dia, tá? Isso que o livro fala. Agora, o que eu falo para você? Se você acordar e o seu primeiro pensamento já for ruim,
Se você já começar a reclamar, se você sair atrasada, se você perdeu o ônibus, ou atrasou para levar as crianças, ou não deu tempo de tomar café, como que você acha que vai ser o restante do seu dia? Por quê? Se você pensa, você tem um sentimento. Se você tem um sentimento, você tem uma ação e um resultado. Então, nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. Se você acordar e fazer de maneira proposital todo um ritual para deixar esse primeiro momento do seu dia de uma forma mais positiva, consequentemente, você vai ter o restante do seu dia mais positivo. Por quê? Você manipulou o seu mindset. Você trabalhou, o seu mindset para que ele ficasse de uma forma mais positiva. Isso significa que você não vai ter adversidade nenhuma no dia inteiro? Claro que não, você vai ter. Porém, você se preparou melhor para essas adversidades. O que acontece? Durante todo o dia, você, eu, a Beyoncé, o Papa, o Bill Gates, todo mundo, nós temos as nossas dificuldades. Vai ter gente que vai responder atravessado pra gente, vai ter gente que vai brigar, você vai se irritar, vai acontecer alguma coisa, você vai perder o almoço. Gente, alguma coisa de circunstância vai acontecer, isso é normal. Porém, o que vai diferenciar uma pessoa da outra é a forma como a gente vai encarar isso. Então, uma pessoa me fechou no trânsito, tá? Me fechou, buzinou, me xingou todinha desde a minha primeira geração. Se eu estou com um mindset mais preparado, mais fortalecido, eu vou enxergar essa situação de forma melhor. Eu até falei isso pra vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar. Eu fiz um story esses dias, acho que foi segunda-feira, falando que tava dando graças a Deus que eu fiz o milagre da manhã, porque uma senhora me xingou na rua. Ela parou na minha frente e ficou me xingando porque eu tava sem máscara. Ela se deu o trabalho de ficar parada e botou o dedo no meu nariz e xingou. Se fosse outra época, eu teria xingado ela. E eu não tenho vergonha de falar isso. Deveria ter, mas eu não tenho. Mas eu teria xingado ela, mesmo ela sendo uma senhora, mesmo sendo em outro idioma e mesmo sendo fora do meu país. Porque eu tinha aquela mania de não levar desaforo para casa. Porém, eu fui amadurecendo e eu comecei o dia de uma forma tão positiva. Pô, eu meditei, eu fiz um propósito de ser uma pessoa melhor. Aí, quando ela botou o dedo no meu nariz, eu respirei fundo e lembrei de tudo que eu fiz no dia de manhã para começar o dia. Eu falei assim: eu vou perder tudo isso agora com essa senhora que tá botando alguma coisa para fora, alguma frustração que ela tem, alguma coisa ruim. Não, pode botar, vou ficar aqui. Eu olhei pra cara dela, ela tava falando inglês, eu falei: ai, desculpa, eu não entendo. Ai, não entendo, não falo inglês, e saí. E não me afetou, entende? Claro, isso acontece sempre? Claro que não, porque eu não sou o Buda, né? Tô muito longe de atingir a iluminação. Mas hoje, para me tirar do sério, já não é tão fácil quanto antes. E isso que é bacana. Então, quanto mais a gente vai buscando evolução pessoal, mais a gente vai conseguindo essa façanha. E hoje eu percebo, desculpa, nitidamente, é que eu penso mais rápido do que eu falo, aí eu dou umas engasgadas. Hoje eu percebo nitidamente o quanto que faz diferença se eu acordar e fizer o meu ritual e se eu acordar e não fizer nada. Então, eu sempre sei o horário que eu preciso acordar, eu ponho uns minutos antes para começar meu dia para eu fazer o meu ritual. Não me tira da cama correndo que eu tenho que sair sem poder fazer nada, porque aí meu dia fica um cocô. Por quê? Claro que tem o fator psicológico, né? Porque eu penso assim, eu não fiz o desafio, então eu não vou ficar calma, então meu dia vai ser um cocô. Aí eu já estou fazendo uma autossugestão de que isso vai acontecer. Olha a mente como é doida. Mas, tirando isso, eu sei também que tem a influência de que eu separei um momento para mim, eu fiz um ritual, eu cuidei de mim. E isso me deixa feliz, isso me deixa satisfeita. Eu melhoro a minha autoestima, melhora a minha autoconfiança, melhora o meu amor próprio, porque eu me comprometi a fazer algo por mim logo quando começou o dia, e eu fiz algo quando eu abri os olhos pela pessoa mais importante do mundo, que sou eu mesma. Então hoje eu parei com essa história de abrir os olhos, já pegar o celular, já responder o WhatsApp, já fazer postagem, porque eu era assim. Aí eu já saía correndo, já ia tomar banho, porque eu já tinha que trabalhar, ou ia pra academia, ou já começava aquele ritmo frenético. Hoje eu acordo, eu nem pego no celular, só pra pausar o despertador. Aí eu respiro, fico tranquila e já começo o meu desafio. Só que o meu desafio eu não faço ele inteiro, ó, aí fica a dica, tá? Eu não faço inteiro de uma vez só, porque aí entra outras questões que eu gosto de levantar, eu gosto de tomar banho,
E aí sim que eu gosto de fazer as outras atividades. Para isso, você vai precisar de autoconhecimento. Então, vê o que vai funcionar para você. Eu tenho autoconhecimento suficiente, porque eu já convivo comigo há 35 anos, então eu tenho autoconhecimento suficiente para saber o que funciona para mim. Aí eu consigo falar assim, bom, isso funciona, isso não funciona. E consigo escolher, porque aí, se eu não me conheço, eu não consigo fazer essa escolha. Aí você abre o livro, que foi o que aconteceu na primeira vez que eu fiz o desafio, tá? Aí o que aconteceu? Eu peguei o livro, abri e comecei a fazer. Só que aí eu não me conhecia bem, eu não sabia o que funcionava, o que não funcionava, aí eu não gostei de fazer o desafio. Aí com o tempo eu fui conhecendo e fui me permitindo e comecei assim, opa, essa ação funciona bem, essa não funciona muito bem nesse horário. E aí eu fui evoluindo e fui adaptando o meu desafio, ok? Tá fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Vão me dando um feedback aí, tá? Agora vamos falar das ações, que eu sei que você tá aí do outro lado curiosíssima para saber, porque eu já falei do desafio, do livro, de como eu acordo, mas eu não falei as ações que precisam ser feitas. Então vamos lá. A primeira ação que o autor propõe é o silêncio, ok? Então a gente vai ficar em silêncio por 5 minutos. Aí você vai ver o que você vai fazer. Se você abre os olhos e já começa, ou se você abre os olhos, toma banho e começa, ou toma café e começa, aí é com você. As ações que ele propõe, ele descreve o tempo certo para que totalize 1 hora no final de todas as ações. Por isso que eu falei afirmações, silêncio, desculpa, 5 minutos, tá? Então anota aí. Primeiro, e ele chama de salvador de vida. Cada atividade ele chama de salvador de vida, porque ele fala que esse desafio salvou a vida dele. Inclusive, ele conta no livro a história de como que foi isso, e é muito bacana, ele tem uma história de vida lindíssima e vale a pena você ler também por isso. Então, silêncio 5 minutos. O que é esse silêncio? Aí você faz o que você acha melhor. Eu, Bianca, uso esse silêncio para fazer uma oração. Eu sou cristã, então a primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos é bater meu bate-papo com Deus, entendeu? Aí eu abro os olhos, agradeço e converso com Deus. Porém, depois eu faço meditação, que aí entra no silêncio também. Hoje a minha meditação já é de 15 minutos, então porque eu fui evoluindo, né? A tendência é evoluir. Você vai começar o desafio agora, aí você vai continuar fazendo. Daqui 2 anos você vai continuar fazendo 5 minutos de silêncio? Não. Lembra que você tem que ir colocando metas distintas para você ir crescendo, combinado? E aí vamos lá então. Silêncio 5 minutos. Afirmações 5 minutos. O que são as afirmações? São frases que vão te ajudar a se empoderar e a trocar o seu teor de pensamento. Então, o que são afirmações? Eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou um sucesso, tudo que eu faço é incrível, eu consigo sempre resultados positivos. Isso são afirmações. Então, são sentenças que você quer para sua vida. Então, eu faço afirmações dependendo do que eu tô precisando e do que eu tô sentindo falta naquele momento. Se eu tô com a autoestima muito baixa, eu vou lá e faço afirmações sobre autoestima. Se eu tô com algum conflito de relacionamento, faço afirmações sobre isso. Depois eu faço afirmações sobre dinheiro, depois sobre profissão. Ou então você pode fazer um combo de tudo. Hoje eu tenho as minhas afirmações que é um pouquinho de cada área, porque eu acho que dessa forma é mais eficaz. Quantas afirmações eu tenho que fazer? Não sei, vai depender de você. Aqui fala 5 minutos. Então, se você é super nova no desafio e super nova nas afirmações, por exemplo, as minhas meninas, minhas coaches do Eu Poderosa, elas já estão acostumadas a fazer afirmações, porque na segunda semana a gente trabalha isso no treinamento. Então, delas, eu peço uma lista de afirmações. Agora, se você nem sabe o que é afirmações e está começando agora, pega uma frase só. Aqui no feed, dá uma olhada no Instagram, toda segunda-feira eu posto uma afirmação, que é a afirmação da semana. Pega essa frase, escreve e lê ela toda semana. Depois, na segunda-feira seguinte, você troca a afirmação e assim por diante. Aí você vai começar a pegar o fio da meada e depois você tá criando as suas afirmações, ok? Então, essa é a segunda ação. A terceira ação é a visualização, que são 5 minutos. O que é essa visualização? É você criar imagens do que você quer que aconteça, ok? Como que isso vai funcionar?
Você tem que saber suas metas. Olha o autoconhecimento aí de novo. Você tem que saber o que você quer para sua vida. Quando você sabe o que você quer, você tem que começar a criar imagens do que você deseja. E eu não tô falando só de ter coisas. Eu tenho que imaginar minha casa dos sonhos, meu carro dos sonhos. Não. A visualização é tudo que você quer no geral. Então, se você quer ser uma pessoa que fala melhor, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que interage melhor, você vai fazendo isso na tua cabeça também. Você vai visualizando a forma que você quer se tornar. Inclusive, eu sempre sugiro que você faça da seguinte forma: descreve o que é ser para você uma mulher poderosa. O que vem na sua cabeça quando você fala uma mulher poderosa? Aí você faz essa descrição e começa a visualizar isso. E é isso, essa imagem que você vai visualizar. Se você tem muita dificuldade de imaginar, procura imagens que possam te ajudar a fazer isso. Então, busca no Google, as imagens que você quer e que vão te ajudar a formar a sua visualização, porque você precisa fazer a sua visualização por 5 minutos. Então, você fecha os olhos e fica imaginando e fica alimentando aquelas cenas, aquelas imagens do que você quer, que vão vir e sair, ok? Depois disso, nós temos os exercícios, que ele propõe 20 minutos. Bianca, mas eu vou emagrecer com 20 minutos? Calma. A proposta desse exercício aqui não é emagrecimento, e sim gerar energia. Porque a maioria de nós, pessoas mortais, acorda com preguiça, né? O despertador toca, aí você fica virando para um lado, você aperta a soneca, aí você fica, ai, que preguicinha. E aí o que acontece? Você demora muito para entrar em ação. Então, a sugestão do desafio é você fazer ações que visem o seu desenvolvimento pessoal e a sua evolução. Logo, você vai precisar deixar de ser preguiçosa. E para isso que ele propõe 20 minutos de exercício. E é só para girar energia para você tirar essa preguiça. Então, por exemplo, o Tony Robbins, eu fiz um treinamento com ele. Ele fala que para você girar energia, você pode dar 10 pulos no lugar, assim, você só pula com as mãos para cima e pronto, já muda. E é incrível, não dá, olha, de verdade, não dá para você ficar de preguiça, você tá chorando, você tá na bad e fazer esse exercício e mudar a energia e não mudar o seu estado na hora. Isso é mudança de estado. A nossa mente, ela é altamente manipulável. Então, esse exercício é justamente para isso, para você manipular a sua mente e fazer ela entender que você acordou e que você acordou pro jogo, que você acordou para fazer história. E se você não fizer exercício, até você tomar banho, até você comer e até pegar no tranco, como eu gosto de dizer, vai demorar. Então, a proposta é você já fazer isso, faz polichinelo, corre no lugar. Eu, no meu caso, faço saudação ao sol da yoga. Então, eu já faço a meditação, já deixo o tapete estendido, já faço, e eu começo a transpirar, esquenta tudo e eu fico, opa, tô pronta para começar o dia. E aí você vê o que você faz. Aí sim, os meus exercícios físicos com relação à saúde, aí eu faço em outro momento do dia. Por isso que eu falei para você, ver como que você vai encaixar os salvadores de vida na sua rotina, de forma que faça sentido para você e não para mim, ok? Eu encontrei a minha maneira, agora você tem que encontrar a sua. Aí nós vamos pro quinto salvador de vida, a quinta ação, que é a leitura. E o autor sugere que você faça a leitura 20 minutos. Ó, não faz careta, tá? Não faz careta. Eu tô há muito tempo trabalhando nisso, então eu sei que quando eu falo pra pessoa ler, tem gente que já emburra a cara e fala, eu não gosto desse negócio de ler. Não tem não gostar de ler. Pessoas de sucesso, elas leem, porque a leitura é edificante, a leitura te ajuda a você ler melhor, você falar melhor, te ajuda a fixar o conteúdo melhor. Pode ir chegando aí, depois você repete o que perdeu. Então, é importante ler. Claro, e ler livros bons, né? Você não vai ficar lendo Galinha Pintadinha, sei lá, qualquer outra coisa, que isso não vai te ajudar em nada. Não, você vai escolher boas leituras. E a leitura é um hábito como qualquer outro. Se hoje você não gosta de ler, começa aos pouquinhos. Então você começa 2 páginas por dia, depois 3, depois 4, depois... Quando você assustar, você tá lendo 10. E aí, se você lê 10, você lê um livro em um mês. Imagina você lendo um livro por mês. Inclusive, você pode colocar isso nas suas metas, ler um livro por mês. Então, pessoas de sucesso,
quando você começa a investigar essas pessoas, elas têm hábitos semelhantes. E entre esses hábitos semelhantes está o quê? A leitura, ok? Então, ler 20 minutos. Eu, por exemplo, às vezes estou com a agenda um pouquinho mais apertada e aí eu não gosto de ler de dia. Por quê? Eu fico assim, eu não consigo me concentrar às vezes. Eu fico assim, nossa, mas eu tô aqui lendo, mas eu tenho que escrever post, eu tenho que atender, porque eu faço muito. As pessoas acham que eu só trabalho a hora que eu venho fazer live ou quando eu estou com uma cliente. Não, eu trabalho os bastidores, porque eu sou empreendedora. Então, assim, eu tô sempre gerando conteúdo, tô vendo ações de marketing, eu tenho os bastidores também. Então, às vezes, eu tô um pouco atrapalhada de tempo e eu faço tudo sozinha. Então, às vezes, eu fico nervosa de estar lendo, sendo que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, às vezes, se o meu dia estiver muito apertado, eu deixo a leitura pra noite. E acredito que não tenha problema nenhum em fazer isso. Aí eu faço o desafio de manhã e deixo a leitura para antes de dormir. Mas se eu sei que eu vou fazer isso, eu leio pelo menos uma página rapidinho, só para me dar uma motivação. E é legal demais, demais. Por isso que eu quero que você faça esse desafio. Por favor, faça. Porque tem dias que eu tô mal, assim, que eu acordei com preguiça, ou aconteceu alguma coisa durante a noite, eu não dormi bem, não tô legal, tô passando por uma dificuldade, então às vezes eu não consigo, a motivação ela tem que vir de dentro. Só que nem sempre a gente consegue transmutar energia negativa, sentimento negativo em motivação assim, né? Difícil. Então, quando você faz uma leitura de alguma coisa legal, é batata. Eu pego meu Pense e Enriquece ali do Napoleon Hill, abro em alguma página que eu gosto, já começo a ler e o que eu penso, eu sinto, eu tenho uma ação e tenho resultado. Aí eu já troco na hora e falo, não, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer o negócio acontecer. Então a gente sabe o que fazer, existem formas de fazer, só que a gente é sem vergonha e às vezes esquece ou às vezes finge que não sabe e prefere se entregar, né? Porque é difícil, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de força para fazer o negócio acontecer. E aí a gente chega no último salvador de vida, que é escrever por 5 minutos. Ele sugere que você escreva. Por quê? Pessoas de sucesso também escrevem. E escrevendo vem os insights. Quando a gente escreve, a gente consegue fazer com que a nossa mente se organize de uma forma melhor também, porque a gente traz o que está no plano mental e coloca no plano físico. Dessa forma, escrever é importante. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm o hábito de escrever, que não gostam. Então, para essas pessoas, eu sugiro que a primeira coisa que você vai escrever nesse desafio é pelo que você é grata. Então, você acordou, escolhe três coisas pelas quais você é grata e escreve, ok? Aí você vai fazendo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até começar a pegar gosto e depois escrever. Escrever, por exemplo, insights que você tem, escrever sobre quem você é, escrever sobre ideias. Eu tenho um caderno que eu escrevo sobre mim, sobre por exemplo, assim, uma reflexão. Fiz aniversário, eu vou lá e escrevo o dia do meu aniversário. E eu tenho um outro caderno que eu faço as minhas reflexões de vida, de metas. Eu falei assim, nossa, eu podia ter um produto que faz tal coisa, eu vou lá e escrevo. Eu tive a ideia de fazer uma live com a fulana, eu vou lá e escrevo. Por quê? Quando a gente escreve, a gente não esquece, porque eu posso voltar lá no caderno a todo instante e pesquisar e verificar de novo, entendeu? Então eu preciso fazer isso, preciso escrever. E o Milagre da Manhã, como eu faço todas essas ações e faço essas ações juntas, o que acontece? Eu consigo modificar a minha mentalidade e modificar o meu estado emocional na hora que eu tô fazendo. Então você começa com preguiça, às vezes você começa de saco cheio porque você não quer fazer, mas no meio do caminho, quando você vai fazendo as ações, você muda. E aí vem insights assim que você vai passar o dia inteiro sem ter. Por isso que ele fala da importância de escrever. Pega um caderno, chama aí do caderno do eu e escreve tudo. Deixa para escrever os insights da live. Quando você assistir um vídeo, seja um vídeo meu ou de outra pessoa, fica com esse caderno, escreve. Escreve, a Bianca falou isso que me fez pensar em tal coisa. Vai lá e escreve, ok? Escrever, pega esse hábito de escrever. Então, repetindo aqui os salvadores. Silêncio, 5 minutos. Afirmações, 5 minutos. Visualização, 5 minutos. Exercícios, 20 minutos. Leitura, 20 minutos.
e escrever 5 minutos. Se você arrasa na matemática, você já foi calculando aí e constatou que deu 60 minutos. 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, se você acorda todos os dias 7 horas da manhã, você passa a acordar às 6 para fazer o seu desafio. Ai, Bianca, mas eu acordo 5 horas da manhã. Ok. Você sempre vai ter opção de... Você sempre tem escolha. Você pode escolher acordar 4 horas da manhã. Mas você vai me dizer assim, olha, minha rotina é muito pesada, eu não consigo, fica difícil pra mim acordar. Deixa eu só pegar uma água aqui. Acordar 4 horas da manhã. Não, pra mim não dá. Ok, então você tem duas opções. Lembra que eu falei que a gente sempre tem escolhas? Ou você faz o desafio em 6 minutos, ou você faz o desafio à noite. Tá fazendo sentido? Me deem um feedback aí que vocês estão muito caladinhas. Eu aproveito para beber água. Bom, então vamos lá. O desafio em 6 minutos, ele é muito prático. Você vai fazer todas as ações em 6 minutos, 1 minuto para cada. Oi? Isso mesmo. Você vai abrir seus olhos, você vai ficar em silêncio 1 minuto, afirmar em 1 minuto, visualizar em 1 minuto, fazer o exercício em 1 minuto, ler em 1 minuto e escrever em 1 minuto. Ei, amiga! Aí, Grazi, adorando, ótimas dicas, ok? Assim, 1 minuto para cada coisa. Pô, mas 1 minuto é pouco, né? É pouco, mas pouco é melhor do que nada. Entre você não fazer nada e você fazer 1 minuto de cada, não é melhor fazer 1 minuto de cada? Inclusive, por exemplo, você não chega na academia pegando 120 quilos no leg press. Você chega e pega 20 quilos, depois aumenta 40, depois aumenta 60. Então, se você hoje na sua rotina acha 60 minutos muito tempo, você não dispõe desses 60 minutos, faça em 6. Ou então, faz um pouco mais. Mas vê o que se adapta na sua rotina, que é melhor você fazer do que não fazer. Por isso que eu tô falando de novo. Melhor fazer do que não fazer, ok? Aí, se você acha que não dá 6 minutos, não tem condição, que eu acho difícil, né? Não mente pra mim, não. Acho bem difícil você não ter 6 minutos antes de levantar. Mas ok, vamos trabalhar com todas as hipóteses. Você não tem 6 minutos, então você vai fazer à noite, antes de você dormir. Aí você faz o de 1 hora. Bianca, mas o nome do livro não é o Desafio do Milagre da Manhã, então não tem que ser feito de manhã? Tem que ser feito de manhã, pelas razões que eu falei no início da live. Porém, se você não pode, faz à noite. Por quê? Melhor fazer do que não fazer nada. Essas ações são ações de desenvolvimento pessoal. Então, você vai ser um ser humano melhor se você fizer essas ações. Então, entre fazer de manhã e não fazer ou fazer à noite, não é melhor fazer à noite? Então, faça, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não existe desculpa para não fazer. Você só não vai fazer se você não quiser, ok? E para ainda te ajudar a deixar de lado essa sua desculpa, o que eu vou te dizer? Peraí. Lavínia, e para quem dorme mal e com dias com dores crônicas? Então, Lavínia, na verdade, eu não posso te dizer... Primeiro, eu gostaria de te dizer de procurar um especialista. Por que você tá dormindo mal? Porque não é normal dormir mal. Fica todo mundo com essa questão de ansiedade, estresse, todo mundo dormindo mal. Não, não é todo mundo. Isso não é mais normal. Só porque grande parte das pessoas tem essa dificuldade, não significa que isso não é normal. O normal é você dormir bem. Então, primeiro, procura um especialista. Até para você ver também essa questão das dores crônicas, porque eu não posso te dizer o que é, né? E às vezes é uma coisa mais séria, então eu não posso ser negligente e falar, não, pensa positivo que vai passar. Claro que não. Procurou um especialista, viu que tá tudo bem, que é muito mais psicológico, aí começa a cuidar da sua mentalidade. Por quê? Às vezes noite mal dormida e dores é aqui, ó. É a gente o organismo somatizando o que não tá bem aqui dentro. Então você passa um dia ruim, consequentemente você não dorme bem, e no outro dia você tá mal, e aí é uma montanha russa, né? Você não consegue sair daquilo. Você entra parece que você entrou no carrinho e aquilo, né? Um dia tá bem, outro dia desce, outro dia tá bem, aquela coisa assim. Então por isso que você tem que buscar desenvolvimento pessoal para que isso se torne algo mais raro possível e não normal.
A partir do momento que você busca inteligência emocional, que você busca ferramentas para te ajudar nisso, a tendência é você estabilizar e oscilar o menos possível. Você vai oscilar? Claro que vai, isso é normal, é do ser humano. Se você me falar que não oscila a hora nenhuma, eu vou achar não, eu vou ter certeza que você tá com alguma disfunção. A gente tem que oscilar, porque nós reagimos ao meio externo. Então eu não tenho como não ficar triste se eu tô indo no enterro. Eu não tenho como não ficar triste se uma pessoa da minha família faleceu. Se um relacionamento acabou, se eu perdi um trabalho. Claro que não, eu vou ficar triste. Mas essas oscilações, elas não podem ser o tempo todo. Eu não posso acordar de manhã bem, aí na hora do almoço, porque eu não recebi uma mensagem, eu fiquei triste. Aí à tarde eu fechei o negócio, eu tô felicíssima, à noite cheguei em casa e tô chorando. Isso não pode acontecer. E aí, você fica com essas emoções todas e vai dormir. Põe a cabeça no travesseiro e começa. Ai, eu esqueci tal coisa. Ai, eu não fiz isso hoje. Ai, eu não vou ter dinheiro para pagar o boleto. Aí você não dorme mesmo. E noites mal dormidas, o corpo começa a sentir. Eu já tive tanta doença psicossomática de problemas que eu estava tendo psicológico e que meu corpo somatizou. Já tive problema na coluna, já tive candidíase, já tive cistite, cálculo renal. Então, assim, o nosso corpo é um reflexo da nossa mente, tá tudo conectado. Por isso a importância de tentar comer bem, de tentar dormir bem, de fazer exercício pra ficar bem e de cuidar da mente. Como que a gente cuida da mente? Fazendo essas ações que vão te ajudar a cuidar da sua inteligência emocional. A gente já tá careca de saber que tem que ir pra academia. Já tá careca de saber que tem que comer fruta e verdura. Isso é coisa assim, a gente não faz porque não quer, mas a gente sabe que tem que fazer, concorda? Concorda ou é uma novidade isso que eu tô falando agora? Ou você nunca na vida ouviu falar que tem que comer fruta e legumes e verduras e que você tem que se exercitar e não pode comer muito doce? Isso é um consenso geral, entendeu? Mas e aí, a gente tá falando pro corpo e pra mente, o que a gente fala? Se fala pouco da mente, né? Eu fico doida assim, porque quando a gente fala da mente, aí o que a gente fala? Tô com ansiedade, tô com depressão, tô com síndrome de pânico, tô tomando Rivotril, tô tomando fluoxetina, não durmo bem. Sempre esse assunto. E aí, por ser sempre esse assunto, a gente acaba achando que é normal. Aí as meninas, ó, concordo e deu um joinha, é isso mesmo. Então, assim, as pessoas vão achando que isso é normal, mas isso não é normal, ok? Não é normal, grava isso. Porém, o que nós vamos fazer com essa informação? Ok, não é normal. E aí, o que eu faço? Duas opções de novo, porque nós sempre temos escolhas. Aí você continua dormindo mal, continua reclamando, continua sentindo dor e continua achando que isso é normal e não faz nada, ou você busca mudança e busca mudança já, pra ontem. A mudança vai começar assim que acabar a live. Mas isso é possível? É possível sim, porque nós temos algo magnífico no nosso cérebro que se chama plasticidade neural, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender novos comportamentos a todo instante. A gente só precisa do estímulo certo e precisa colocar em prática e repetir, repetir, repetir. Por isso que o desafio é feito em 30 dias, porque você vai repetir as mesmas ações 30 dias. Então, vai conseguir dar aquele pontapé inicial para a mudança do seu mindset, mudança da sua mentalidade. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas vai ser mais simples do que você pensa, porque já tá tudo mastigadinho, tá tudo aqui, ó. E para ajudar a sua vida, eu montei um grupo no WhatsApp que é gratuito. Você só vai precisar clicar no link e entrar. Lá no grupo tem o PDF do livro e tem um negocinho fofo que se chama infográfico que eu fiz pra você com os salvadores de vida. Você nem precisa ler o livro. Isso que eu falei pra você aqui das ações tá montadinho ali com 1 minuto de cada ação que você precisa fazer. Simples, simples, simples. Olha que simples, gente. E você aí falando que não dá pra fazer. E a partir disso é colocar o seu relógio para despertar amanhã um pouquinho mais cedo e começar a fazer o desafio. E olha como eu tô sendo boazinha, não precisa nem começar fazendo 1 hora, começa fazendo 6 minutos. Oi? Eu não acredito que eu tô ouvindo daqui você falando que você não consegue 6 minutos. Se você não consegue 6 minutos, desce do play e para com essa brincadeira. Aí você tem que desistir de tudo, porque, pô, você não tem 6 minutos pra fazer essas ações e tem a cara de pau de me falar isso, não aceito. Não aceito. O que eu vejo,
Eu vejo isso nas minhas clientes e eu via isso em mim. É muito mais fácil a gente dar desculpa do que buscar mudança. Porque mudar dói. Dói e dá um puta trabalho mudar. Ou vocês acham que eu acordo todos os dias alegre, saltitante, falando: ai, minha vida não tem problema nenhum, vou fazer o desafio. Claro que não. Tem dias que eu acordo mal, que eu acordo triste, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu tô de ressaca, tem dias que eu não tô nem aí pra nada, que eu não quero fazer nada. Normal. Mas a gente precisa forçar a nossa mente e treinar a nossa resiliência, a nossa resignação para fazer algo. Porque se eu não conseguir fazer um desafio de 30 dias, que são 6 ações gratuitas e simples, que tipo de pessoa eu vou ser no meu futuro? Que tipo de metas eu vou conseguir bater? Nenhuma. Por isso que de repente até o momento você não chegou em lugar algum. Por quê? Você larga tudo no meio do caminho e não tem uma continuidade. Encare esse desafio como uma oportunidade de você testar o quanto você é disciplinada. Ai, mas eu não sou disciplinada, para mim disciplina é muito difícil. Isso é balela. Toda habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida. Se você não é disciplinada, você vai se tornar uma pessoa disciplinada. E você vai se tornar fazendo esse desafio e fazendo essas ações, ok? Então, vamos acabar a live, aí você vai lá no meu perfil, tá? Que lá na biografia, o que é biografia? Aquele escrito que tem do que eu faço, tem um link lá. Nesse link você vai clicar e entrar no grupo. É só clicar no link que já vai direto pro grupo, ok? E depois você clica no outro link e baixa o PDF. Senão eu te mando lá no grupo. E se você quiser ainda me mandar mensagem no particular, eu ainda mando pra você. Olha só. Olha só, quero saber qual desculpa você vai dar para ficar fora desse desafio. Você vai ter que caprichar. Você vai gastar mais energia tentando encontrar uma desculpa para ficar fora desse desafio do que gastando energia para entrar nele e fazer ele, ok? E aí a gente começou segunda-feira, que foi dia 1º de junho, aí eu fiz a contagem 1 de 30, 2, e a gente tá hoje no dia 4, então 4 de 30. Ai, perdi os 4 primeiros dias. Não tem problema. Começa de onde você está e como você está. Bianca, eu não sei as minhas metas para visualizar, eu não tenho as minhas afirmações para visualizar. Ok, não tem problema. Mais uma vez, começa de onde você está e de como você está. Simples assim, ok? É assim que você vai começar. Então, respira fundo aí do outro lado e eu quero que você olhe para mim agora e fale o seguinte: Bianca, eu me comprometo com você a fazer esse desafio e eu vou começar amanhã. Quem tá ao vivo aqui comigo vai começar amanhã, sexta-feira. Se você tá vendo o vídeo depois, você vai começar no seu amanhã e vai me falar: Bianca, comecei hoje o meu desafio, ok? Quando a gente se compromete com outras pessoas, o nosso grau de comprometimento e responsabilidade aumenta em até 95%, certo? Então se comprometa, faz uma postagem agora falando: eu entrei no desafio, eu comecei o desafio, porque aí mais gente vai saber, convida suas amigas, entra todo mundo pro grupo e faz um monte de story. Aí o pessoal vai ver você fazendo isso, e aí você vai ficar com vergonha de dizer que parou no meio do caminho, porque ninguém gosta de fracassar, ninguém gosta de desistir. Então, se você anunciou, você não vai querer ficar com cara de que não conseguiu, então você vai fazer. Então, põe a boca no trombone. Ó, vou segurar o livro, aí você printa, tá? O que é printa? Faz um screenshot aqui da tela e posta falando assim: acabei de assistir a live da Bianca e entrei no desafio, ok? Aqui. Certo? Printado, então me marca, ok? Entra pro grupo, porque lá, se eu vejo alguma pergunta e não respondo, nossa, eu tenho umas meninas que já estão desde a primeira edição comigo, elas super ajudam. Inclusive, eu vi uma delas aqui, eu vi a Hit por aqui e não vi as outras. Mas ela super ajuda também, porque, como eu falei, é um projeto gratuito, então às vezes eu tô meio envolvida aqui com as minhas coisas e não vejo as mensagens lá. Porém, todo dia de manhã eu mando um post de uma frase desse livro, ok? Não consegui o quê? Já vão sair dessa live alinhada todo mundo. Ó, fale agora o cálice para sempre, tá? Não, para sempre não. Pode falar comigo no direct ou no WhatsApp. Mas já fala comigo aqui pra gente não ficar com dúvida. Então, assim,
As meninas me ajudam muito lá também, elas trocam muitas informações, então todo dia de manhã não tem horário, depende da hora que eu acordei, depende da minha rotina, mas eu mando de manhã o post com uma frase que eu tirei do livro, bonitinha, linda, se você quiser postar e se você quiser compartilhar com as outras pessoas. E aí eu fico super disponível gratuitamente para você tirar suas dúvidas sobre o desafio e as meninas lá também. E é muito legal porque elas trocam informações, elas trocam livros. Então, realmente é um grupo de desenvolvimento pessoal, de evolução. Então, qualquer outro tipo de assunto é proibido no grupo. Quem faz é excluído mesmo, sem dó nem piedade, porque já tem má notícia demais no mundo, né? Então, a gente tá ali justamente para uma apoiar a outra. E quantas vezes eu caí nesse meio do caminho, e quem me ajudou foi esse grupo. Eu ia lá e lia as mensagens das meninas e elas, volta Bianca, e eu ficava cheia de coragem, falava, ai meu Deus, tem que voltar, tem que esquecer os meus problemas, porque a minha missão é muito maior do que eu mesma e é muito maior do que tudo que eu tenho que enfrentar, então eu vou voltar. E aí vocês vão encontrar força nesse grupo. E mais uma vez estou falando, gratuito. Mas Bianca, por que é gratuito? Porque todos os seus treinamentos são pagos. E não é pouco preço, né? Como eu já ouvi. Porque a gente também tem que usar a lei da contribuição. A gente tem que dar para o mundo alguma coisa. Então eu sou uma pessoa tão abençoada, eu recebo tantas bênçãos em forma de pessoas, em forma de trabalho, em forma de oportunidades, que eu preciso dar minha contribuição gratuita para o mundo. E eu sei, principalmente agora com essa história de coronavírus, inclusive eu criei um e-book gratuito de 40 dicas para combater o vírus sem enlouquecer os neurônios. Quem quiser também tá no link da biografia, é só baixar, justamente para ajudar nesse momento de quarentena. Mas eu sempre tive, já faz mais de um ano, esse desafio rolando, porque eu sei da importância desse desafio, eu sei o quanto que ele pode transformar a vida de uma pessoa. Mais uma vez, essas ações descritas no livro são ações que eu coloco no meu treinamento Eu Poderosa. Só que para fazer o treinamento Eu Poderosa, precisa pagar, ok? Porque eu tenho uma parte de um trabalho de graça, mas eu tenho minha parte do trabalho paga porque eu tenho contas para pagar. E agora eu pago em dólar, né, gatas? Então eu preciso trabalhar muito. Então imagina, se uma pessoa paga o Eu Poderosa e dentro do treinamento tem várias coisas, incluindo essas ações, você tem a oportunidade de fazer essas ações de graça lendo um livro num grupo de WhatsApp. E tem a possibilidade de estar comigo num grupo de WhatsApp, ter meu telefone, contato direto, de graça. E você vai perder essa oportunidade? Me ajuda aí, né? Ou se eu tivesse começado, se eu tivesse essa oportunidade, então, vamos fazer isso e aí vocês vão chamar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Por quê? O que eu dou, eu recebo. Então, a gente tem que dar para o mundo coisas de graça também. E não precisa de dinheiro. Eu escuto muitas pessoas falando assim, ai, mas eu não tenho dinheiro. O que eu vou dar se eu não tenho dinheiro? Você não precisa dar dinheiro, você pode dar um sorriso, você pode dar o seu conhecimento, você pode dar o seu tempo, que é preciosíssimo, você pode fazer live, você pode fazer uma postagem legal, você pode ligar pra alguém e falar, pô, tô com saudade, tô ligando só pra ver se você tá bem, entendeu? Então não fica bitolada pensando no dinheiro. Vamos pensar em doar amor em forma de 3 pontinhos e você preenche aí da forma como você quer. Ok? Então é isso, né? A foto do livro, vou fazer de novo aqui então. Cadê você? Lavínia, se prepara aí. Ó, 1, 2, 3 e... Ok? Então, é isso. Ficou alguma dúvida aí, Flávio? Então, encerrada a nossa live de hoje, explicando mais uma edição do Desafio Milagre da Manhã. Passa lá na minha biografia, desculpa, clica no link e entra para o grupo de WhatsApp para você fazer o desafio comigo e mais de 100 mulheres que estão no grupo fazendo esse desafio, ok? Vejo você lá no grupo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por você estar aqui fazendo a diferença e me escutando até agora. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, beijo grande, fiquem com Deus e nos vemos amanhã no desafio.